Olá pessoal, nesse vídeo eu abordarei dicas práticas para que nós consigamos compreender do porquê algumas pessoas parecem tão facilmente superar os obstáculos enquanto outras ficam estagnadas nessa realidade. Bom, o primeiro ponto aqui importante de eu mencionar é que uma mentalidade vencedora, um mindset vencedor, ele vai ser construído para que nós consigamos ter esses resultados. E quando eu falo em mentalidade vencedora, nada mais é do que uma mentalidade positiva, focada em soluções, onde a resiliência, a flexibilidade e o otimismo são trabalhados para que nós possamos cada vez mais entender por aquilo que nós estamos perpassando. Mas antes de eu entrar nesse aspecto de mentalidade, também é importante nós aqui juntos pensarmos em quais são esses obstáculos mais comuns que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. E o primeiro deles é a crença limitante. Inclusive eu já trouxe esse tema também em outros vídeos aqui no canal, e a crença limitante nada mais é do que as percepções, as verdades que nós construímos durante a nossa vida e por vezes direcionam os nossos pensamentos, refletindo consequentemente naquilo que nós sentimos e também naquilo que nós fazemos. Então, se nós acreditamos, por exemplo, que nós não somos capazes, automaticamente esse pensamento nos limita, nos bloqueia de buscarmos algo que seja relevante, importante naquele momento da nossa vida. Se nós acreditamos que tudo que nós fazemos sempre dá errado, isso faz com que um medo seja criado e automaticamente, por exemplo, nós também não nos permitimos a viver coisas novas, oportunidades novas, e assim ficamos estagnados numa realidade que é a qual nós não gostaríamos de viver ao longo da nossa vida. Um outro obstáculo também que por vezes é frequente na nossa rotina é o medo do fracasso. A falha, o erro, é algo que não é tão bem trabalhado, tão bem aceito na nossa cultura. Por vezes nós associamos essa falha ao insucesso, ao fracasso. Nós acreditamos que o fato de nós errarmos não vai nos possibilitar ou nos colocar numa posição de sucesso. E na verdade isso também não deixa de ser uma crença, porque a falha, ela pode ser entendida como uma oportunidade de melhoria. E eu acredito fortemente nisso, que o sucesso é a somatória de falhas, somatória de insucessos, porque ninguém acerta de primeira um caminho de sucesso. Claro, tem suas exceções, eu as desconheço, mas se vocês pegarem qualquer história de sucesso, vocês sempre vão ouvir um ponto de semelhança. Eu tentei, eu persisti para que isso de fato acontecesse e fosse como é hoje. Um outro aspecto aqui também que eu sempre me deparo quando eu trabalho em processos de mentoria, nos meus cursos e também treinamentos, é o medo, a resistência à mudança. Então, por vezes, a gente fica numa zona de conforto que, querendo ou não, traz para nós uma segurança. Já conheço esse cenário, já estou tranquilo, tranquila nessa realidade, o porquê é que eu vou me desafiar a mudar. Vou trazer aqui um exemplo prático mesmo que aconteceu comigo. Eu sempre morei, desde que eu nasci, numa mesma cidade. Automaticamente, quando nós nos desafiamos a trocar de cidade, vem também várias outras consequências. Não conheço ninguém, não sei onde estou, não conheço o que é bom, o que não é nesse ambiente, e aí todo um processo de desconforto é criado. Mas também com isso vem autonomia, vem novas possibilidades, novos relacionamentos, novas oportunidades. Então se questione nesse momento, o quanto de oportunidades talvez você não está perdendo por medo de arriscar, por medo de tentar o novo. Às vezes, esse contexto de acomodação nos coloca numa posição de perder oportunidades que podem ser muito boas e podem trazer para nós até mesmo um processo de autoconhecimento muito significativo. A autoimagem negativa também é um fator, um obstáculo necessário de nós pensarmos aqui. O quanto talvez você se descredibiliza, não acredita no seu potencial, não reconhece aquilo que você tem de bom. Eu bato muito nessa tecla aqui no canal do quanto é importante nós entendermos as nossas habilidades, as nossas competências, aquilo que nós somos bons, para que nós também possamos vender essa ideia no meio que nós estamos.
Por vezes, nós caímos numa situação onde nos encontramos reclamando da nossa posição financeira, dos nossos resultados, do porquê todo mundo à nossa volta tem promoções no trabalho, conseguem resultados melhores do que nós, mas nós esquecemos do principal, que é olharmos para a nossa própria realidade. Será que você está vendendo a imagem que você gostaria de passar? Será que você está comunicando a pessoa boa que você é? Se você mesmo não reconhece aquilo que você tem de bom para entregar no meio que você se encontra, como é que as outras pessoas vão valorizar isso? Como é que a promoção vai vir? Como é que você vai conseguir vender os seus serviços? Então, são pontos necessários da gente refletir para que você também consiga entender o que é necessário trabalhar na sua mudança. Se nós não reconhecemos, como é que a gente vai se propor a trabalhar na mudança necessária? Um outro aspecto também importante, que são um dos obstáculos mais frequentes, é a falta de resiliência. O que isso significa? É realmente a capacidade de nós lidarmos com as situações. Vou trazer aqui até um parênteses para conversar e explicar um pouquinho melhor o que eu quero trazer aqui com essa fala. Por muito tempo também, como psicóloga, eu atendi dentro do setting terapêutico. E um dos aspectos que eu sempre dizia para as pessoas que teve a oportunidade de passar comigo por algum processo de desenvolvimento a partir do momento que nós nos autoconhecemos e também buscamos o nosso desenvolvimento, seja pessoal ou profissional, isso não significa que nós não teremos problemas. Muito pelo contrário, os problemas existem e também dão vida ao nosso dia a dia, à nossa rotina. O que muda é que nós conseguimos criar a capacidade de lidar com esses problemas de forma com que eles não nos impactem tanto como talvez tenha impactado em outro momento das nossas vidas. Então a gente vai ganhando cada vez mais essa resiliência, essa capacidade de voltar para nossa normalidade, digamos assim, sem talvez perder esse contexto de foco, sem talvez entrar numa situação muito intensa, muito extensa de sofrimento. E aí, por vezes, a gente acaba focando muito mais, quando não temos a resiliência, no problema do que na solução. Então, permita-se também a entender pelo que você está perpassando, o que essa situação talvez traz de aprendizagem para você, quais são os aspectos que podem acelerar a resolução dessa situação que você está vivenciando. Ser resiliente traz aí várias qualidades, várias situações positivas na nossa vida, porque a gente vai se fortalecendo e entendemos que somos capazes de lidar com várias outras adversidades que talvez nós nem imaginávamos. E por fim, que eu considero também um obstáculo muito presente, é a falta de foco. Então também falo muito sobre isso aqui com vocês. O que vocês pretendem alcançar? Quais são as suas metas, seus objetivos? Isso tem que estar muito claro, porque senão qualquer caminho se torna um caminho. E quando você se dá conta, você está gastando uma energia, um tempo gigantesco em algo que não vai trazer o retorno que você deseja. Agenda cheia não é sinônimo de produtividade. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não é sinônimo de resultado. Então, se você não tem foco, se você não tem direcionamento, se você não tem clareza dos seus objetivos e das ações que você precisa tomar para alcançá-los, você vai cair muitas vezes naquela mesma situação de entrar ano, sair ano, sem os resultados que você deseja e até mesmo correndo um sério risco de entrar em situações disfuncionais, como por exemplo de comparação, de autocrítica, de culpa. Então não se coloque nessa posição. Busque olhar para a tua realidade, entender o que é importante para você, para que aí você consiga realmente já ir sentindo na sua rotina resultados muito diferentes e mais impactantes. E para que você consiga superar esses obstáculos, eu vou trazer aqui algumas dicas. A primeira delas é: trabalhe no seu autoconhecimento. Tudo isso que eu trouxe para você até o momento vem muito associado com a capacidade de você reconhecer, entender o momento que você está vivendo, aquilo que você tem a ser desenvolvido e aquilo que você pode fortalecer. Ninguém é bom em tudo, mas também ninguém não tem nenhuma competência que não mereça ser valorizada. Eu tenho certeza que você é capaz, mas você precisa reconhecer essa capacidade. Então, investir em autoconhecimento, buscar ferramentas, recursos, processos que possibilitem você a ter esse tempo com você mesmo,
com certeza vai acelerar os seus ganhos e resultados. Uma outra dica importante é cultive hábitos positivos. Então busque fazer coisas que te façam bem, se permitir a viver o novo, a estar perto de pessoas as quais você entenda que pode ter uma troca importante e significativa nesse seu momento de vida. E quando eu digo isso, não é para você se afastar ou deixar de estar com pessoas que sempre esteve ao seu lado. Muito pelo contrário. É você saber valorizar quem está ao seu lado, mas também se abrir para novas oportunidades e para novos ambientes. A ambiência, ela é importante, porque ela te coloca numa posição de você enxergar como real, como palpável, aquilo que você pretende alcançar. Cultivar bons hábitos pode ser desde os pequenos até os mais extensos. Então, você de repente organizar uma rotina de sono, por exemplo, você se permitir a encontrar mais vezes com pessoas que te façam bem, se reunir com a sua família, com seus amigos, é você dedicar um tempo para cuidar do seu corpo, da sua mente, é você às vezes sair para fazer uma caminhada, esparecer e ter um momento para se reconectar com você mesmo. Então, eu deixo aqui a sugestão de você se desafiar a colocar pelo menos um hábito novo positivo que pode trazer um impacto para sua rotina. Nós vivemos tão no automático que às vezes deixamos de fazer coisas que são importantes para nós. E por fim, se permita a ter um aprendizado contínuo. Busque informação, seja como esses vídeos que vocês estão assistindo aqui hoje, seja de repente participando de eventos, lendo, consumindo conteúdo, mas mais do que isso, praticando, colocando eles em ação para que vocês consigam realmente ver o resultado que vocês desejam acontecendo. E para você que quer continuar trabalhando nessa mentalidade vencedora, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque isso faz com que nós criemos aqui uma comunidade cada vez mais transformadora e focada no desenvolvimento pessoal e profissional. E espero que os próximos vídeos possam continuar trazendo insights tão significativos para você como os de hoje. Até mais!